Então, gente, o estudo de hoje é sobre reencarnação. Eu não sei se todo mundo viu, eu coloquei um texto falando um pouquinho sobre reencarnação, porque lá nesse texto ele vai estar falando um pouco sobre a reencarnação desde as civilizações antigas, passando pelas religiões. Você quer falar um pouquinho desse texto, que você fala melhor? Ela fez uma pesquisa bem abrangente dos casos de reencarnação das outras religiões, na Antiguidade Oriental, desde quando vinha vindo. Ela pesquisou também sobre a parte científica dos estudos do Stevenson na área de reencarnação da década de 70, os casos de crianças que tinham memória das reencarnações anteriores. Eles chamam de memória extracerebral, eles não chamam como reencarnação. E a gente também viu coisas palestras da NET falando do processo de reencarnação da criança, que começa no momento do nascimento, né? Que ela fala assim, que a reencarnação ela começa na concepção, mas ela se completa por volta dos 7 anos de idade. Então ela faz uma análise do que o André Luiz falou naquele livro Missionários da Luz sobre esse processo. O que aconteceria? O processo começa com uma célula e aí o espírito ainda está ativo, ainda está com memória, ainda está do lado da mãe. Aí com 2 células, 3 células, 4 células, ela vai analisando a cada ponto até que chega o momento que o espírito perde a noção resumindo, quando o cérebro do neném lá da criança atinge 4 meses, aí ele assume o cérebro. Bom, não importa, você se veja 4 anos, desculpa, 4 anos, a criança faz 4 anos, o cérebro está completo. Aí o espírito ele perde noção do que ele era e ele passa a ser o que ele já era novo. Mas até os 4 anos ele ainda está ativo, o cérebro antigo da geração anterior. Então, assim, é importante. Depois, eu vou deixar, tem lá todos os links assim, para os vídeos que eu utilizei. Assim, é bem legal assim, assistir, mesmo ela falando, porque a gente explicando assim não tem mais nada. É legal para eles que vão ter filhos, é legal tomar cuidado com o que você fala, com o que você pensa. Né? Então, quando vocês falam, o que vocês pensam, porque tudo que vocês falam, que vocês pensam, até os 4 anos mais ou menos ele está escutando. Quê? Quem está escutando? Tome cuidado, né? E aí é legal essa. Você pensa também? Não, o que você fala. Mas eu não entendi. Quem está escutando? Até os 4 anos o espírito reencarnante ainda está. Ah, o meu filho. Ah. Meu filho, ou dela. Não, desculpa, gente. Olha lá o que vocês vão falar, Mas perto do aí, meu rebento. eu não vou pôr nessa parte científica porque é mais chato, mas quem quiser ir lá e pesquisar. Não, é mó legal. Eu sei que vocês não gostam. Não, assim, é porque como o objetivo do estudo de hoje é compreender a reencarnação como meio educativo, proporcionadora da plenitude do autoconhecimento. Nossa, que chique. Pode acabar aqui o negócio, não pode? Então, assim, toda essa parte assim, de por que eu acredito na reencarnação, das provas científicas que pode ter. Tem também o texto do Leon Denis falando que a reencarnação ela vai provar a bondade e a justiça de Deus, mostrando porque tem as diferenças que a gente vê hoje. Então a reencarnação explicaria toda essa parte. Mas como o objetivo é ver mesmo a reencarnação como meio educativo, então eu deixei esse texto lá para vocês depois lerem, né? Quem quiser pesquisar, tem as referências bibliográficas, assim, para se aprofundar mais no assunto, que é bem bacana. Se você quiser, tem um documentário lá da Discovery que é muito rapidinho, de um menino que ele tinha recordação da época que ele era na Segunda Guerra Mundial, daquela de Hiroshima não, de aquelas cartas de Hiroshima, sabe? Já viu esse filme? Já vi. Então, esse menino, ele tinha recordação que ele era um piloto da época da Segunda Guerra. É muito bonito. E ele dá detalhes mesmo, assim, de pessoas que ele conheceu. Detalhe, o nome das pessoas, o número do avião, o nome do Nossa, mano. Do avião, Da base. da base, do jeito que o avião caiu, como que ele foi. É muito legal, assim, muito interessante. No livro dos Espíritos, eles dividem em 2 perguntas. Primeiro eles perguntam qual o objetivo da encarnação e depois qual a finalidade da reencarnação. Então, para começar a pensar, a gente pergunta o que nós somos. Então a gente sabe que nós somos seres espirituais imortais, que ora estamos desencarnados, ora estamos encarnados. Que a gente vai progredir até atingir o espírito puro e a gente não teria mais que encarnar.
Lá no livro dos Espíritos, tem também uma parte falando um pouco do mundo espiritual. Então, o que eles falam? Que os espíritos, eles formam um mundo à parte, que seria o mundo espiritual. Que esse mundo espiritual, ele precede e sucederá ao mundo material. Que esses dois mundos, eles se relacionam, eles interagem entre si. E que o mundo espiritual é o mais importante. Aí eu vi uma palestra do Simão Pedro Lima, que é um palestrante que eu gosto muito, ele é de Minas Gerais, e mais ou menos eu baseei o estudo de hoje nessas palestras que eu vi dele. Porque ele traça daí então a seguinte linha de raciocínio. Se nós somos seres espirituais, criados no mundo espiritual, para evoluirmos e continuarmos no mundo espiritual, por que eu tenho que encarnar? Por que eu tenho que vir para o mundo material? E aí, a resposta que os espíritos dão, aí traz mais dois questionamentos para a gente. Que eles perguntam assim, né? Eles respondem assim: a lei de Deus impõe a encarnação aos espíritos com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para chegar a essa perfeição, devem passar por todas as dificuldades da existência no corpo físico. Tem ainda outra finalidade, dar ao espírito as condições de cumprir sua parte na obra da criação. Então, com essa resposta dos espíritos, a gente pode se perguntar: mas se Deus impõe a encarnação para a gente, como é que fica meu livre-arbítrio? E se eu tenho que encarnar para evoluir e chegar à perfeição, eu não evoluo no mundo espiritual? E aí, o que vocês acham? Nossa, mano, que canção. Mas você não tinha pensado muito? Claro que tinha, mas não eu falando. Não nasceu falando desse jeito. Cara, sim. Acho que acelera o processo. É, porque aqui é muito mais tipo nível hard da coisa. Não, e também porque é fácil você aprender num ambiente protegido. Eu acho que quando você lida com a parte material, você potencializa seu aprendizado. Você tem as influências aqui da Exatamente. carne, você volta para o ambiente de onde você cometeu o erro. Você vai voltar a ter aquelas influências, tipo... Não, eu concordo com isso, mas acho que isso também não responde tipo, a pergunta, tá ligado? Porque, e se você tem livre-arbítrio, você pode se negar a reencarnar? Tem isso. Não, mas numa certa hora não. Então, chega uma certa hora que Mas eu não. não sei, por livre-arbítrio, aí, cara, você vai discutir livre-arbítrio, a gente vai discutir de encarnação. Mas, tipo... Mas essa questão tipo, que ela falou, se você tem livre-arbítrio, então por que você é obrigado a reencarnar? Mas cara, e aí está a questão, o livre-arbítrio é extremamente limitado à compreensão que ele tem. Nós, entendeu? Tipo, você tem essa escolha, a partir que você compreende essa escolha. Você não tem a escolha que você não sabe. Tem coisa que a gente nem sabe que existe, então a gente não tem nem como a gente pensar em escolher. É tipo aquela comparação de tipo mãe com filha, né? Tipo, quando você souber o que você tá fazendo, você decide a sua vida. Sabe, as coisas assim. Tipo, enquanto isso, sabe o que eu quero. Eu acho que tipo, que ruim. Você é uma iludida, inclusive na minha Não, mas dizem que o nosso destino é fatal, assim, que todos nós estamos destinados à felicidade. Sim. E se a gente não evoluir, a gente não vai chegar na felicidade real. E a gente só vai evoluir reencarnando. Então, Deus está sendo muito gente boa com a gente, cerceando esse livre-arbítrio se a gente não quiser encarnar. Mas eu lembrei agora de um filme uma vez, analisando isso. O filme da Abraham Lincoln, sabe? Conta a história da abolição, da escravidão lá nos Estados Unidos e tal. Os escravos, né, tipo, eles sempre lutaram pela abolição da escravidão, né, pela liberdade. Mas nunca pensaram, nunca foi discutido, tipo, o que eles vão fazer depois que tiverem liberdade. Tipo, eles não tinham esse pensamento, não, eu quero a liberdade, depois eu vejo. Mas é tipo, acho que é isso, preciso encarnar, preciso evoluir, depois aí entendeu? Mas é mais ou menos isso, eu acho, essa brisa, entendeu? Talvez seja um lance da maioridade também. Pô, quero ser maior de idade logo, porque não sei o que tem gente que pensa assim, tipo, sem futuro. Quero ter 18 anos logo porque eu quero. Não sabe o que vai acontecer depois, né? É a ilusão de que as coisas vão ficar melhor, né? Dá pra associar. Pobre coitado, ninguém sabe que só piora, né? Que é a questão. Acho que a questão por trás é a esperança que move. A gente tem esperança de algo melhor, sempre tem. Tipo, a felicidade é a maior esperança, promessa de esperança que a pessoa tem. Promessa de ser feliz. A gente nem sabe o que é ser feliz, mas a gente busca ser feliz sempre. Então a esperança é que move, a gente vai querer encarnar, sei lá. Então a gente é enganado meio iludido também. Vários, sempre iludidos. Somos todos iludidos. Então,
que eles vão responder? Na 230 eles falam assim: o espírito pode melhorar-se muito no mundo espiritual, sempre de acordo com sua vontade e desejo de progredir, mas é na existência em corpo físico que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Então assim, a gente evolui no mundo espiritual, a gente evolui, a gente aprende muitas coisas, mas só colocando em prática que a gente vai realmente aprender, porque o aprendizado é esse processo de vivenciar para eu desenvolver a experiência. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, São Luís também fala assim, que a encarnação é uma necessidade evolutiva, porque só quando a gente está encarnado a gente consegue desenvolver certas tarefas que Deus nos dá, e essas tarefas vão nos ajudar a desenvolver a nossa inteligência. Então, por isso que eles falam que a encarnação ela é uma imposição, porque ela é uma necessidade evolutiva. A gente precisa encarnar para poder estar se desenvolvendo. A gente aprende muito no mundo espiritual? Aprende, mas aqui que a gente vai ver mesmo se a gente aprendeu. Eu sempre uso o exemplo da natação. Você pode ler um livro de natação, aprender todos os movimentos, você cai na piscina e morre afogado. Você só sabe nadar nadando. Você só anda de bicicleta andando. Então você pode estar no mundo espiritual, saber tudo na teoria, mas na hora da prática é que você realmente incorpora o conhecimento que você tem. Eu acho que isso já é uma prática do espírito. Na verdade ele já sabe de tudo, já sabe o que tem que fazer. O problema é que quando ele vem pra cá, ele vem com um lapso de memória que faz com que ele tenha que aprender de novo aqui. Eu acho que é tipo faculdade, sabe? Você tá lá naquele ambiente propício, estudando aquela matéria, tá? Parece que você sabe tudo. Aí você chega pra outro caso e fala, aí tipo, você errou isso. Eu aprendi, mas vou fazer de novo, porque eu esqueci, vou relembrar, ou sei lá. Não, é aquilo que a gente fala sempre, né? O que adianta eu saber o Evangelho segundo o Espiritismo de cor, saber todas as respostas do livro dos Espíritos, aqui falar, nossa, caridade é muito legal, nossa, é muito legal ser caridoso, aí chega lá na rua. Aí também tem a dificuldade do corpo. O nosso corpo é um corpo animal, né? Nós estamos no nível animal, mas nosso corpo é extremamente animal. O nosso corpo nos impulsiona a fazer coisas instintivas, animais. Tipo, a mulher, muito mais que o homem. A questão hormonal atinge muito mais a mulher de maneira que são emocionais e tal, do que o homem, embora tenha mais, mas a mulher, por exemplo, emocionalmente é atingida por questão hormonal. Então, muito mais difícil vocês lidarem com as emoções do que a gente. Então, isso faz você terem provas ter uma diferença, que nunca vai existir essa prova no plano espiritual. Porque esse é um mundo espiritual, você não tem hormônios, tem química, por outro. Então, a encarnação tem essa dificuldade. Vou lançar essa na próxima. Somos hormônios, amor. Somos hormônios. Dá um bug aqui. Nos Estados Unidos, se a mulher matar e estiver no TPM, ela tem uma atenuante. Tá vendo? Sério? Olha nada. Eu quero morrer agora. Como que você solta essa informação? Você tem que soltar essa informação com a gente, não? Desculpa. Nossa, cheguei. Filmar quem chegou. Cheguei. Então, retomando aqui, nessa palestra que eu vi, ele também fala assim, que existem mais ou menos de 25 a 30 bilhões de espíritos para cada 7 bilhões de encarnados. Então, seria mais ou menos uma proporção de 4 para 1. Então, se nós hoje estamos aqui encarnados, é por necessidade e por merecimento. Necessidade porque a gente ainda não atingiu o nosso nível hard, master, assim, de perfeição. E merecimento porque se a gente está aqui encarnado hoje, é porque a gente está em melhores condições de aproveitar essa encarnação para progredir e para crescer. Tem uma música do movimento que eu gosto muito, não sei se vocês vão conhecer, que diz mais ou menos assim: acredite, é difícil, mas você deve admitir que já fizemos longas jornadas para chegar até aqui. Essa é a sua melhor vida. Então, não sei se vocês conhecem, Banda Felite. Quem não conhece, procura no Face. Será propaganda? Olha só. O pior sou eu tentando descobrir de qual música. A gente adora essa frase, essa é a sua melhor vida, é muito legal. Né? Mas é verdade, gente, essa é a
nossa sua melhor vida é essa, né? Essa é a melhor oportunidade que você está tendo para evoluir, para crescer, para se desenvolver. Então a gente precisa aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo. Quantos que estão lá do outro lado, assim, né, não vendo a hora de ter essa oportunidade que a gente está tendo aqui agora? Por quê, né? E aí então, a gente passa para a finalidade da reencarnação. Porque assim, se a gente sabe que a gente precisa evoluir e a gente precisa então encarnar para chegar à perfeição, o Kardec pergunta assim: como o espírito que não alcançou a perfeição durante a vida do corpo físico pode acabar de se depurar? É o que eles vão falar, se submetendo à prova de uma nova existência no corpo físico. É preciso que vocês vivenciem, né, várias vezes no corpo físico para chegar então a se depurar. Que é o que o Jesus fala lá no Evangelho, que ele vai falar: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então a gente precisa, para a gente poder evoluir, para a gente evoluir, a gente precisa, né, tá vivenciando várias vezes para poder adquirir experiência. Então daí eles falam qual a finalidade da reencarnação. Então primeiro, expiação, porque se eu vivi outras vidas antes, eu posso ter cometido erros que eu preciso reparar. E melhoramento progressivo, que a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai melhorando e vai progredindo. Então Simão Pedro, que eu vi nessa palestra, fala que a reencarnação seria a didática divina de educação do espírito, que é o objetivo do estudo de hoje, né? Entender a reencarnação então como meio educativo. Educar é uma palavra que vem do latim, que é exducere, que significa conduzir para fora. Que seria o quê? É auxiliar a manifestar o meu potencial a se manifestar, a vir à luz. Então a reencarnação ela é um processo de repetição. Não sei se vocês lembram no estudo do Vânia, ele falava muito isso, né? Para você aprender é um processo de repetição. Você vai então adquirindo várias experiências para poder desenvolver, adquirindo várias vivências, somando várias vivências para desenvolver a experiência. As vivências elas são quantitativas, ela depende do quanto tempo eu levo para fazer aquilo. A experiência ela é qualitativa, como eu aprimoro o que eu faço. Então seria o quanto nós aprendemos com o tempo que nós vivenciamos. E a reencarnação ela é quantitativa, não é o mesmo número para todos os espíritos. Vai depender do quanto a gente se desenvolve nas reencarnações que a gente vai tendo. A reencarnação também é um processo de escolha, porque conforme nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos fazendo as nossas escolhas e vamos nos responsabilizando pelas nossas reencarnações. Tanto que eles falam lá no Livro dos Espíritos que nós escolhemos as provas pelas quais desejamos passar e que a gente nasce no meio propício para desenvolver essas provas. Ele dá até um exemplo assim, que ele fala assim: para você resistir à tendência do roubo é preciso nascer entre os ladrões. Né? Por quê? Porque você ser bom no meio de pessoas boas pode ser por simples consequência. Eu não tive a oportunidade de fazer o mal. Mas você ser bom num ambiente que não é propício para o bem, aí já é consciência, é esforço próprio. E quantas vezes a gente esquece disso e a gente reclama do meio onde a gente vive, das pessoas com as quais a gente convive, esquecendo que a gente está no ambiente mais propício para a gente se desenvolver, para a gente passar por aquelas situações que vão fazer com que a gente se desenvolva. Que é o que o Pequeno falou no estudo passado, assim, para eu desenvolver a paciência, é preciso que eu lide com situações que me testem a paciência. Não adianta eu ir lá me isolar no alto de uma montanha, ficar meditando e falar: agora eu vou desenvolver minha paciência. Você chega aqui e convive com as pessoas, você vê que você não desenvolveu nada, você não aprendeu nada. Né? Bom, então aí, sabendo o que eu sou, né, que é espírito imortal, por que eu estou aqui? Para a gente desenvolver, né, aprender. A gente se pergunta: o que eu ando fazendo com esse conceito que eu tenho, do que eu sou e do porquê que eu estou aqui? Que seria essa pergunta do quem eu sou, que é o autoconhecimento. Então, nessa palestra que eu vi, o Simão Pedro ele cita 3 meios de autoconhecimento. Primeiro seria a autoanálise, que é aquela questão 919 lá de Santo Agostinho. O segundo seria a dor, e aí eu vi uma outra palestra do Divaldo que ele fala da terapia do espelho.
é o convívio com o semelhante. E aí eu também vi uma outra palestra da Adenauer Novaes, que é um outro palestrante que eu também gosto bastante, que ele é um psicólogo lá de Salvador, e ele fala que nós podemos nos autoconhecer planejando a nossa próxima reencarnação. Você viu? E aí, como eu não sou boba nem nada, porque eu não gosto de ficar falando, eu queria que vocês se dividissem em 3 grupos, aí eu vou dar o texto para vocês lerem, discutirem entre vocês, daí a gente abre para cada grupo falar o que leu, o que discutiu. Tá? Esses 2 últimos, como são os textos mais curtinhos, eu deixei num grupo só. Ok. Bom, nós somos o grupo 3. A gente tinha 2 pedaços de texto, um convívio com o semelhante e o 4, planejando a própria encarnação. Tá bom. Fiz a introdução, né? Não fiz tentar. E no convívio com o semelhante, ele vai falando desse processo de autoconhecimento, de você se descobrir a partir do seu convívio com o outro. Então, como eu sou com os meus amigos, com os parentes em casa, e a partir disso ir descobrindo como eu me comporto nessas situações. Então, como eu sou e será que eu estou agindo para as pessoas verem o que eu quero que elas vejam, ou eu estou agindo ali naturalmente, né? Aí não sei, bem resumido. E o outro fala do planejando a própria encarnação, que um psicólogo fez um estudo, que as pessoas às vezes ficam se lamentando, eu podia ter feito algo diferente se eu soubesse e tal. E aí ele fala que a gente pode planejar a nossa próxima encarnação agora. Então, então assim, você identifica, porque muitas vezes a gente começa pelos pais, né? O que eu queria de diferente? Como eu queria que meus pais fossem? E aí você começa a pensar nisso, tá? Como eu quero que meus pais fossem? E aí ele falou, para pra pensar e pensa em como você deveria ser para merecer pais assim. E quando você começar a agir dessa forma, provavelmente vai vir automático, pais dessa forma. Então você já vai estar planejando sua própria encarnação próxima nessa encarnação atual. Nossa, uma da hora. Que legal, cara. Aí não sei se você tem um comentário de história, se eu contei pra eles no convívio com o semelhante que, né, algumas vezes a gente acha que a pessoa carga ou porque aquela pessoa próxima da gente passa por aquilo e o quanto a gente está aprendendo com aquilo sem perceber a situação, né? Talvez um amigo seu esteja sofrendo, mas quem está aprendendo a lição é mais você do que ele, né? Então, algumas vezes a gente aprende mais do que a pessoa convivendo com aquilo. Tem um amigo meu que é ateu, eu cresci com ele, e ele teve uma irmã, ele é ateu por causa da irmã, porque a irmã dele nasceu com várias dificuldades, né? Ela tem um espaço no cérebro faltando, eu acho, e um problema no fêmur que ela não consegue andar direito. Hoje ela tem 10 anos, hoje ela consegue andar, fala sobre o normal, é muito inteligente, e só que toda vez que ele passava por um momento difícil, ele me perguntava, Fê, se Deus existe, por que ele mandou um irmão assim? E eu, com toda essa experiência nossa, eu tentava explicar para ele, assim, então, você não sabe o que ela passou na outra vida e você não sabe por que ela está aqui, né? E aí, passando por isso, por algumas dificuldades, minha mãe acabou acolhendo esse problema, levou para a casa espírita que ela frequentava, e aí foram atrás, né, ela queria saber o porquê essa filha deles estava passando por isso, e descobriu que ela estava passando por, na verdade, ela veio para uma missão, né? Ela veio unir a família deles e ensinar, né, humildade, ensinar superação, ensinar o amor que uma família pode dar para qualquer ser. Então, a pessoa passa por uma dificuldade para te ajudar e você não consegue visualizar aquilo por causa das dores, né? Mas isso eu acho que é o que o texto fala, né? O convívio com o semelhante é você aprender em qualquer coisa, né? Tanto na felicidade, quanto na dor, ou quanto na superação, para você absorver aquilo. Eu acho legal também nesse texto do convívio com o semelhante que ele tem um texto do Emmanuel falando sobre o próximo, né? E aí ele pega um pouco da parábola do bom samaritano. E aí ele fala assim que normalmente a gente sempre vê como o bom samaritano que ajudou aquela pessoa caída no meio da estrada.
E esquece que, na verdade, aquela pessoa caída na estrada foi quem ajudou o samaritano a se tornar uma pessoa melhor, a fazer o bem. Então, ele é uma... Né, o Emmanuel fala assim, que o próximo é um degrau, é a ponte que te liga, que te leva até Deus. Né? Então, é interessante a gente pensar isso, que às vezes a gente faz isso, né? A gente pensa, mas aquela pessoa é muito chata, eu tenho que ficar convivendo com ela. Mas, de repente, ela está te ajudando a se desenvolver, a se melhorar. Né? Mais alguma coisa? Não. Eu quero falar só um adendo lá eu acabei lendo esse texto e esse negócio do evangelho reencarnatório eu achei muito interessante, porque assim, quando você vai agir de uma forma que você quer que seu pai, você seja de um jeito na outra encarnação, você acaba se mudando já agora e começa atraindo coisas para você que você queria que viesse na outra encarnação, que já vem agora. E quando você cria o seu filho de um jeito, ele vai criar o filho dele, que na verdade vai ser você mesmo daqui a um tempo. Você pode ver que o pai cria o filho e o filho vai criar um neto parecido como o pai criou. Então eu acho que é muito bonito nesse sentido, né? Só queria por esse pedacinho. E acho que essa palestra me fez refletir muito sobre educação também, assim, né? Porque a gente sempre pensa, às vezes a gente reclama de certas coisas, mas no fim, quando você vai ser pai, você faz as mesmas coisas, né? Então a gente fala, quando eu for pai eu vou ser diferente, mas aí você vai e faz a mesma coisa. E a gente tem que repensar isso. Será que essa maneira de que eu fui educada é o melhor jeito de educar alguém? Né? A gente pega assim, educações mais antigas que eram muito rígidas, muito rigorosas, que não tinha diálogo, que era mais uma educação por medo do que por, né, um respeito adquirido pelo medo, do que realmente aquele respeito da pessoa ter a liberdade de conversar, de chegar com você e expor. Então isso a gente tem que pensar também um pouquinho, né? Se de repente, coisas que eu quero que sejam diferentes da maneira que eu fui criado, eu quero passar alguma coisa de repente diferente, porque os pais, eles não são assim, nossa, são os que sabem tudo. Eles também são espíritos que estão aqui reencarnando, que estão passando também pelo mesmo processo de evolução. Né? Então, a gente também tem que pensar e a responsabilidade que a gente tem também, né, de fazer isso. Minha mãe sempre falava, na época que a gente ainda convivia com o pai, eles falavam assim, nunca exija do seu pai aquilo que ele nunca teve. Né? Então, se ele não teve aquele aprendizado, né, de estar mais próximo, como foi seu dia na escola ou não, então, porque ele não teve, entendeu? Ele não aprendeu isso. Do mesmo jeito que meu avô, o pai da minha mãe, viveu a vida inteira só trabalhando. Então ele não tinha o costume de falar, e aí, qual foi a sua nota na matéria, que aconteceu isso na escola. Então o jeito que ele sabe de dar amor é ficando trabalhando o dia inteiro. Para quê? Para poder dar o sustento para a família. E hoje a gente fala assim, sai, né? Você só sabe fazer isso na vida, mas é também porque ele não teve a chance de aprender outras coisas. Então essa é a evolução espiritual que ele está tendo agora. Então a gente um pouco do que a gente exige, por que o outro não pode ser daquela forma? É porque ele está tendo um outro aprendizado num outro momento. Então é mais isso, assim, É um pouco do que a gente fala, assim, né? Que você fala assim, sempre aquela regrinha básica que vale para tudo, né? Trate o outro como você gostaria de ser tratado, né? Haja com o outro como você gostaria de ser tratado. Então, pensar mesmo nisso, né? Quem? Aquele moço, né? Cara, isso era pra sempre. Se qualquer coisa na sua vida, trate o outro como você quer ser tratado e sempre Então, a gente chegou numa conclusão bem rápida aqui no início e fechou justamente com o pequeno, né, com essa ajuda psicológica dele, o conhecimento dele. A gente discutiu, né, essa questão de dor, de mágoa, de entendimento, autoconhecimento, né? Tem a terapia do espelho que... Deixa eu pegar só pra ver como vai falar. Não? Tá. Você falou quando você foi Nem fui eu, mas tudo bem. Mas vamos lá, concordo com você. Só por causa disso. Aqui
é um texto do Divaldo, né? Uma conversa de volta com a Joana, só para dar aquela especializada. A gente tem a terapia da dor dividida por a terapia do espelho dividida por 3 etapas, né? Então, a primeira parte, né, a primeira etapa da terapia da dor seria uma pergunta: por que adoeci? Por que eu adoeci? Né? Então, aqui no caso, na parte do por que eu estou doente, né? Chegar no espelho e perguntar para tentar arrancar uma resposta do seu inconsciente, né? E tentar fazer essa repetição, toda hora. Por quê? Por quê? Por quê? Porque tem uma hora que você vai ter a resposta, né? Nem aquele lance de tipo, você ter respostas de perguntas do nada. Uma coisa é você forçar isso, que nem aqui, que é uma prática, um exercício que provavelmente vai levar você até a resposta, né? E, bom, essa é a primeira etapa, né? A segunda, e agora? O que eu faço? Tipo, beleza, cheguei à conclusão, porque eu adoeci, e o que eu faço com tudo isso? É o momento que você tenta ali buscar uma alternativa, né, para tentar tomar uma atitude perante aquilo, ter uma vida, né? Que, poxa, beleza, eu adoeci e vou morrer agora. Tipo, tem muita gente que fala, né, que os doentes eles só morrem, passam a morrer quando eles descobrem quando eles estão doentes. Então, tipo, você tem 2 caminhos. Ou você vai atrás para saber se você está doente ou não, ou você se omite e fica. Mas na verdade a gente sabe que não é isso. Tem doenças, principalmente as doenças espirituais, que tem cura. Poxa, é uma questão de trabalho, de autoconhecimento, de análise, de reanálise, de reforma íntima, uma atrás da outra ali para você tentar ser uma pessoa melhor, né? E essa é a prática da segunda pergunta, segunda etapa. E aí, né, com tudo isso, a última pergunta é: o que isso tudo me ensinou? Né? Ou seja, você é obrigado a ficar doente, você é obrigado a aprender com a dor e tirar um proveito dela. Ou seja, o sofrimento é bom ou ruim? Porque você está evoluindo, né? A gente chega aqui à conclusão de que, né, o pequeno deu uma aula. A gente não tem que agradecer pelo sofrimento, né? É meio martirizante você falar: tô sentindo dor, mas eu tô aprendendo, então eu vou sentir mais um pouco de dor para aprender mais e mais e mais, mas não. Vai buscar entendimento, entendeu? Vai saber por que aquilo está te atingindo. O Divaldo, ele expõe uma situação de que ele já tinha perdoado uma situação que aconteceu na vida dele, ele falhou e desejou a morte. Ele mesmo desejou a morte. E aí ele ficava se perguntando: mas o que eu fiz? Por que eu tenho essa dor? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E teve uma hora que o inconsciente dele falou assim pra ele: olha, você ainda sente essa dor. Ele: não, mas eu já perdoei. Ele: não, eu já não sinto mais nada. Era físico. A reação dele era física. Ele tinha suor nas mãos, umas coisas no coração. A partir do momento que ele entendeu, estou errado? A partir do momento que ele entendeu aquilo, os sintomas passam. E aí sim, existe a superação da dor, né? Então, o agradecimento à dor vem com esse entendimento. Aí você podia falar um pouquinho do entendimento. Não, de entendimento. Não de entender porque eu mesma não entendo. Mas que eu e a Brenda, mas acho que talvez por nós sermos mulheres e mais sensíveis, a gente ficou assim, tipo, se questionando. Pô, eu também sou sensível. Tá bom. Ela me xingou de pequeno. Porque a gente ficou se questionando. Quando que veio que está explicando pra gente. Quando o outro faz uma coisa e aí você sofre por conta dessa coisa que o outro fez, você se fala: a culpa é do outro. Por exemplo, o Rick fez uma coisa pra mim, fez uma coisa que me fez sofrer. O Rick brigou com a Tarsila e eu fiquei sofrendo porque ele brigou com a Tarsila. A culpa é do Rick que eu tô sofrendo? Não, você que entrou aqui. A culpa é Ou seja, não sofre dela. Ela não tá nem, eu não sofro dela.
Aí eu perguntei pro Kevin como eu faço pra não sofrer. Aí ele, evolui. Conhece, já te disse. Ei, olha lá. No texto, né, o caso, o Divaldo teve uma época que recebeu muita crítica, foi muito criticado, deu várias cartas ofensivas e tal. E por isso ele ficou mal. Né, eu falei, tipo, as pessoas que mandaram as cartas ofensivas têm só a culpa delas. Mas, tipo, esse se sentir mal por isso, isso é culpa dele, entendeu? Tipo, você me sofre porque você quer. Tipo, eu vou fazer uma macumbinha pra você, uma macumbinha só pra ti, se você tiver na vibe, senão não. Resumidamente, é a mesma coisa. Você fala aquilo que você falou, que a gente sempre vai estar na vibe. Eu coloco no texto, tipo, a dor é um sofrimento, ela é natural de acordo com a evolução, né? Tipo, assim. O sofrimento faz parte do mecanismo da evolução na Terra. Tipo, naturalmente, quando nós estamos em questões de provas e expiações, naturalmente vai ter sofrimento. Nesse plano evolutivo que nós estamos, o sofrimento é inerente, vai ter, é natural. Né? Então, tipo, não fuja do dor. Entenda que você vai ser espiritual, lida, tem que aprender a lidar com ela. Né? Não se martirizar nem agradecer, sei lá, tipo, o pai dele parece que estou com câncer, estou me decorando. Sim, você está se decorando, mas se você está agradecendo, do seu lado, pesando, não vai mudar nada. Entende e cresça com isso, entendeu? Aprende a lidar. Que acho que é o que ele pergunta, assim, né? O que eu aprendo com esse... Porque pode ser doença, pode ser qualquer sofrimento, qualquer dificuldade que a gente passa, né? O que está aqui para me ensinar o quê? Acho que a partir do momento que você entende o porquê que você está sofrendo e busca entender o que aquilo vai te agregar, aí o sofrimento vai passando, né? Porque você aprende a lidar com isso. Às vezes a gente fala, errei de novo, passei por isso de novo. Você só faz a burrice uma vez, de novo não. Aí você vai lá de novo. Aí você vai lá de novo. De novo. Aí tem que valorizar. De novo. E aí você chega e fala, eu não vou aprender nunca. Aí realmente, você não vai aprender nunca. E aí é interessante também que eu gosto desse texto, porque ele fala assim no finalzinho, né? O que eu aprendi, foi o maior ensinamento que eu tive. E aí ele fala assim, que eu sou também uma pessoa frágil, né? Porque eu sou sujeito a ter pensamentos negativos, assim, né? Mesmo o Divaldo sendo o Divaldo, com todo o conhecimento que ele tem, com a Joana de Ângeles lá como guia espiritual dele, ele também passou por dificuldades, né? Então ele também está no mesmo barco que a gente. Então a importância de você se autoconhecer, né, que ele fala assim, a maior fragilidade é a visão equivocada que nós temos de nós mesmos. Né, então, daí você vê mesmo a importância do autoconhecimento para a gente poder evoluir. Ego e self. Ego e self, exatamente. Porque até... Não, mas eu tinha pensado nisso quando eu li esse texto do Divaldo, nesse sentido, assim, porque a importância mesmo, porque se você fica só pensando no seu ego, que é a pontinha do iceberg, como a Tan falou no estudo dela, e você esquece do seu inconsciente, que tem lá todos os seus atos gravados, você esquece que você tem que buscar, né, o seu self para chegar ao homem integral, à plenitude, você está prejudicando o seu desenvolvimento. Né? Se você esquece lá a sombra, a minha sombra, eu não quero lidar com ela, eu vou... Ele faz repetidamente, você está perguntando do seu subconsciente, você tá lá. Chega uma hora que ele joga pro seu ego, que é o consciente, e você, é isso. Porque a resposta está lá, e registra tudo número. Só que o ego não vê, né? O consciente não vê aquele que está lá. Ele entra no nosso a gente pegou a autoanálise, né, que está falando sobre... Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que fala qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal. E Santo Agostinho fala que a melhor coisa que você pode fazer é no fim de cada dia você parar e falar, ok, o que eu fiz hoje, se eu ajudei alguém, se eu fiz mal para alguém, você realmente fazer uma retrospectiva do seu dia para analisar as suas atitudes boas, as suas atitudes ruins, e a Tati até brincou, tipo, mas é realmente isso, fazer um diário do seu dia, porque às vezes, ele também citou aqui no texto, às vezes a gente faz
Aqui embaixo. A gente faz isso só no fim do ano, né? Ah, em dezembro para janeiro, ano novo, vou melhorar minha vida, vou fazer a retrospectiva do meu ano, o que eu fiz de ruim, o que eu quero fazer de bom. Só que não. A gente muda constantemente, então dentro desse ano a gente vai mudar muito. Por isso a gente precisa fazer essa avaliação a cada dia, a cada fim de dia a gente parar e a frase, né? Conhece-te a ti mesmo, para você poder ver o que você está falhando e o que você pode fazer de melhor. Isso te ajuda a não repetir o erro, eu acho. De onde veio tal coisa que aconteceu? Entendeu? Até porque o que vai ser, pra mim, amanhã, da concepção que eu tive ontem, é diferente da concepção que eu tive ontem e que eu tive ontem. É confuso, mas é diferente. Você já vai ver com outros olhos diferentes modificações que você só vai ver no próximo dia ou na próxima semana. Então é legal ter esse caminho de raciocínio. Eu, pelo menos, gosto. Também comenta-se de que, assim, das atitudes boas e ruins que você teve, se as boas você foram realmente partindo do seu coração, se é realmente boa, você fez isso porque futuramente você está esperando receber outra coisa boa. Entendeu? Então, eu ajudei meu amigo porque eu sei que futuramente vou ter que ele deu um exemplo aqui, que eu vou ter uma tarefa difícil, então eu vou poder cobrar isso dele. Só é burro, espera a pessoa. O que mais? Fala, pequeno. Não, desculpe. Essa autoanálise, pessoal, a gente não errou a mesma coisa, mas percebeu o erro. Porque quando a gente erra, percebe o erro, que é um problema maior. Tomar consciência é muito alcoólico da mão, sempre falo isso, eu bebo, sabe? Eu bebo, não há consciência do erro, não há consciência das minhas ações. Eu sou um dependente ou não, tal. Não, e aceitar isso não é como uma parte de você, né? E aceitar isso como uma parte de você, porque a partir daí fica mais fácil de você conseguir lidar. Se você sabe que você é assim, eu acho que é o mesmo negócio que eu tava falando antes, eu errei, vou errar de novo até quando eu vou errar. Não. Eu acho que quando você para e sabe que você errou, é muito mais difícil que você erre tantas vezes seguidas no mesmo erro, porque daqui a partir do momento que você sabe aquele erro, quando você se você ficar pensando sempre nisso e saber onde você errou, para onde que partiu esse erro, a partir de qual atitude, eu acho que aí quando você for errar de novo, você vai lembrar. Em algum momento você vai parar. A graça é você julgar como aprendiz, tipo assim, eu não tenho preconceito, eu não tenho. Preconceito, tem esse preconceito, eu assumi e vou lidar com ele. Entendeu? Tipo, tô aprendendo também. Aí a primeira vez que eu fui numa balada gay, eu sempre trabalhei em gays, etc. A primeira vez que eu vi 2 homens se beijando, que curioso, só que não era preconceito, era curiosidade, só que eu achei que fosse. Eu fiquei um dilema aqui. Aí eu parei, olhei, nossa, então tá bom, vou olhar, como que é esse beijo? É assim? Então pelo real, vi e passou, entendeu? Então a primeira reação a gente tem que saber lidar com a gente. Você fica nessa coisa, não pode, ela tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado, não pode ser assim, entendeu? A sociedade também não fala. E também o processo de autoanálise muitas vezes é baseado, também diz aqui, na análise que vem do outro. Então, a partir do momento que o outro te analisa e te julga, e você, dependendo da sua reação, você pode estar encarando, recebendo essa análise do outro para você poder ter uma outra visão da sua própria autoanálise. Isso é legal, eu sofri com isso na época. Eu tô num processo, né? Esse ano eu falei, vou mudar. Esse ano vai ser um ano diferente pra mim. E aí na prévia eu meio que fui refazendo as minhas amizades que estavam meio conflitadas, né? Não sei o que. E aí eu cheguei, fui no primeiro, aí você já sai tipo, vamos pra próxima. Aí já outra pessoa, e sabe, é esse retorno, né? As pessoas falam assim, não, olha, eu acho que eu fiz coisa errada com você nesse ponto, mas na verdade não foi esse ponto que me atingiu. O que me atingiu foi esse outro ponto aqui. Aí a pessoa fala, nossa, você ficou assim por causa disso, mas isso aconteceu por isso, isso. E aí as coisas voltam pro seu lugar, entendeu? Então, esse reflexo, né, querendo ou não, eu acho que nós somos 100% dependentes do próximo, né? Então por que não contar com o próximo para nossa evolução? Usa! Meu, o cara tá chateado com
Você chega no cara, chega nela e fala assim, meu, o que foi? O que tá acontecendo? Ela vai falar, ele vai falar, ó, é isso. Absorve isso, explica pra pessoa, fala assim, ó, você também, nesse ponto, você conversa, porque você internaliza, você acaba ficando doente, aí você fica doente, você tem que ficar fazendo terapia do espelho sempre, e aí desinfere, sabe? Você não chega a conclusão nenhuma, você internaliza. Ele me julga, entendeu? Eu vou mais ligar. Você já cria esse preconceito, assim, ó, não gosto da Tassi porque ela é uma metida. Não é porque ela é metida, do jeito que ela chega, eu vou calma aí, Tati, vamos conversar aí? Então vamos, 5 minutos, sem perder a amizade. Você, sabe, tipo, recupera uma amizade que na verdade começou a nascer dali. Por isso que não acaba, né? Usar as pessoas. Eu acho que o lance é você usar bem as pessoas. Eu acho que o lance, tipo, maior, assim, que é o que eu sempre falo pra mim, tipo, é a palavra da vida, assim, que é, tipo, compreensão. Mano, falta compreensão em tudo, velho. Falta você se compreender, falta você olhar o outro, compreender a ação do outro, falta você compreender antes de pensar numa coisa, de julgar. Tipo, pra mim, é uma palavra que resume tudo. E é onde vai, tipo, fazer a base do seu conhecimento. Porque se você fala, não, beleza, vamos compreender, autoconhecimento, firmeza, vamos lá. Aí você vai lá, pensa, tipo, sobre você, a sua atitude e tal. E a gente tá até comentando, assim, tipo, diversas formas de você fazer isso. A Tati falou um negócio do diário, nota no diário, não sei o quê, porque Santo Agostinho fala, pensa no que você fez, não sei o quê. Mas, pô, melhor do que você pensar, hoje, amanhã pode ser que você esqueça o que você pensou, mas se você estiver lá anotado, você vai ver e falar, nossa, esse dia isso me incomodou, aquele dia foi aquilo, aquele dia foi outro. Aí o Rodolfo tava falando da amiga dele que a cada dia ela faz uma tabelinha, assim, de, tipo, no dia foi bom, né? Não, ruim, médio, bom. Em um ano ela colocou 3 opções, né? Bom, médio ou ruim, de como foi o dia dela. Depois de um ano, e o porquê? Daí, depois de um ano, ela analisou quantos momentos bons eu tive, quantos de 365 dias, quantos bons, quantos médios e quantos ruins. Nossa. Então, como que foi o meu ano? Realmente refletiu com a sensação que eu tive do final do ano, que esse ano foi difícil, foi chato, foi bom, foi ruim. E daí ela, tipo assim, que ela fez, ela é toda muito matemática, daí ela fez gráfico disso, eu falei, tá bom. E nesse processo ela perguntou, mas ela é muito introspectiva? Eu falei, ela é extremamente introspectiva. Você sempre tem que chegar e conversar com ela, entendeu? Porque ela fica num processo de querer viver. Fazer graça. Não, e acho que assim, no final de tudo, eu acho que é um ponto muito delicado, que é a palavra-chave, eu acho que é o equilíbrio. Porque a partir do momento que a gente também só se analisa e só tenta consertar o que teve de errado, a gente se fica preso no passado. E daí você deixa de ter novas experiências e com novas experiências ter a oportunidade de aprender o que você se autoanalisou. Mas isso também não quer dizer que você só vai ficar aberto para novas experiências e vai esquecer do que você viveu. Então eu acho que o ponto de equilíbrio o importante é o ponto de equilíbrio. O importante é o revezamento entre o sozinho e o coletivo, assim. Você ser único e você ser na sociedade. Você equilibrar os dois, acho que é importante. Não, aí a gente tem essas coisas, não pode falar do outro. Às vezes depende de como você fala do outro, como você. Porque às vezes eu estou num grupo, vou comentar, olha, e tal coisa é assim, mas com o intuito de entender aquilo que a pessoa está fazendo. Às vezes eu estou no ambiente que conhecem ela melhor. Entendeu? Não necessariamente eu fico falando mal da pessoa. Eu quero entender. Entendeu? Eu posso contar com o outro também para isso, para não ficar com essa frustração interior e tornar a pessoa um monstro. Entendeu? Depende de como você faz. Você vai para pegar veneno para entender a situação e para criar com ela. E aí também tem aquele negócio, tem um pedacinho que fala sobre você ouvir o que os seus amigos e seus inimigos falam. E é isso mesmo, tipo, seus amigos vão falar algumas coisas de você, seus amigos vão falar outras. E tipo, ouvir o que o inimigo fala é melhor ainda, porque ele é muito mais sincero, porque ele não quer te agradar. Você realmente trabalhar, às vezes o que você se mostra. Não concordo 100%. Porque o inimigo, ele quer pegar e falar que ele realmente tem uma visão determinada de você. Eu também. E fala assim, eu quero ferrar essa Mas aí, principalmente, você se conhece, você sabe até onde eu posso ter feito realmente isso, até onde ele pode estar exagerando. E daí é o que a Tarsila falou. O que realmente te incomodar é porque você realmente está fazendo isso. É isso. Isso é uma coisa que acontece quando você está, sei lá,
tem um... Vamos desenhar, né, a coisa. Tem o diabinho e tem o anjinho. Só que você tem um diabinho que ele fala doce no seu ouvido. Ele fala assim, não, isso tá certo. E o anjinho tá assim, cara, se você fizer isso, você vai errar, não sei o que, o cara tá se matando aqui com você, né? Aí você vai e ouve o quê? A voz doce. A voz que te agrada, a voz que você quer ouvir. E aí você faz aquilo que você quer fazer. É que assim, é muita coisa, porque as pessoas, assim, várias pessoas que eu conheço estão vindo com uma filosofia, parece que agora é modinha, dessa coisa do amor próprio. Então, você tem que ter amor próprio, amor próprio, amor próprio, amor próprio. Então tudo que não te faz bem, você se recusa a receber, entendeu? Então, a pessoa falou mal de mim, a pessoa não se incomodou com tal coisa que eu fiz, se dane, eu tenho amor próprio, então eu vou viver minha vida porque é uma geração cheia de autopiedade, como a de agora, é legal isso um pouquinho também, eu acho que sempre tudo que é excesso é ruim, concordo, só que essa geração de autopiedade, tipo assim, me xingava na escola também, dava um tapa na cabeça, etc, eu nunca quis me matar no banheiro, entendeu? Eu fiz bullying também com as pessoas, nunca ninguém chegou em casa e tipo, chegou com um B.O. nas suas costas, com você com 7 anos de idade. Entendeu? É meio complicado também o jeito que as coisas estão indo. Tipo assim, tomou um tapinha, nossa, você batendo no seu filho, você está espancando, você vai acabar com a vida dele no futuro. Também não é assim. Entendeu? Esse negócio de amor próprio, ele fala assim um pouquinho também assim, né? Quando normalmente a gente tem justificativas para as nossas atitudes. Mas daí é você pensar, mas se outra pessoa se fizesse isso, eu concordaria com ela? Ou não? Eu acho que o amor próprio se encaixa mais quando a gente mesmo se machuca. Porque eu acho que às vezes a gente acaba sendo super duro com a gente, mais condescendente com o outro. Acho que o negócio não é sobre sair o amor próprio do amor ao próximo. Isso, mas é uma linha tênue, né? Quando eu uso o amor próprio como escudo pra eu rejeitar tudo que vem de fora, ou quando eu tô usando pra realmente me defender. Eu acho que nem tudo também, tipo, tudo são vilões. Mas eu acho que quando a gente fala do outro, de uma ação externa, é isso que a Kel falou, eu acho que a pergunta muda. A pergunta e a atitude muda, tipo, não é eu não vou me ofender porque eu tenho amor próprio, não. Mas por que essa pessoa fez isso? Tipo, será que eu não sou parcialmente responsável por isso que essa pessoa tá fazendo? O mínimo de como você se mostra. Porque é fácil falar, não, eu tenho amor próprio, eu não vou ligar pra isso, eles ficarem, eu também tô cagando pra eles, e a vida continua. Tem uma discussão no teatro que eu falava assim, eu sei me expressar muito bem. Eu sei me expressar muito bem. Eu não tenho culpa que as pessoas não entendem. Eu falo, mas será que você sabe se expressar tão bem assim? Vocês não estão entendendo? Tá errado. Eu fiquei revoltada. Pra casa xingando todo mundo ali. Tipo, depois eu parei pra pensar, e eu penso nisso até hoje. Como eu tô me expressando? Entendeu? Será que eu tô sendo clara o suficiente? Então aqui é do livro Em Busca da Verdade. Alguém quer ler? Alguém quer ler ou eu mesmo leio? Porque não é. Cada experiência no carreiro orgânico faculta-lhe conquistar mais conhecimentos e melhor capacidade para resolver os sentimentos, aumentando a habilidade para entender-se, para compreender as demais criaturas e amar-se, amando-as. As alegrias e tristezas são frutos de nossas escolhas, pois o único determinismo que nos é imposto é a plenitude, que cada um adquire de acordo com seu empenho. Se quiser continuar só a explicação, Desse modo, a evolução do ser, sua felicidade e harmonia dependem exclusivamente dele mesmo, contando com a misericórdia e a abundância do amor sempre responsável pela concessão da plenitude. Quando os indivíduos se aperceberem das vantagens do amor a si mesmo, de início ao seu próximo como consequência e por fim a Deus, tudo se lhe modifica durante o périplo orgânico, pois que esse tropismo superior alçá-lo-á ao estágio de individuação. Parece final? Com aquele silêncio. Você entendeu, É interessante assim, esse pedaço que a Joana fala, porque ela fala assim que pra gente aprender a amar a si, pra então a gente conseguir amar o próximo, e aí a gente vai conseguir amar a Deus.
né? Porque se você lembrar aí do estudo do Gandhi, lá de emoções e sentimento, o amor é um sentimento. E o sentimento, o que é? Ela é emoção racionalizada. Então eu preciso entender o amor para poder amar. Então como eu posso assim, amar a Deus se eu não entender Deus primeiro? É muito mais fácil eu entender a mim mesma, para depois me entendendo eu conseguir entender o outro e passar a amar o outro. E aí nessa evolução eu vou conseguir compreender Deus e vou conseguir amar. É que nem muita gente fala assim, a fé é uma coisa extremamente racional. Eu discordo. A fé é uma vinculação, né, na sua história de um processo que você buscou entendimento sobre ela. Né? Então você não chega tenho fé, ou você não consegue identificar que você tem fé. Você chega num ponto da sua evolução, do seu desenvolvimento, que você consegue admitir, sim, agora eu sei que eu tenho fé, agora eu consigo entender o que eu sinto aqui dentro, mesmo não entendendo nada. Né? Então acho que é um pouco disso também. Passar para o próximo, então? Alguém quer? As experiências das reencarnações privilegiando em uma etapa os valores intelectuais, em outras aquelas de natureza moral. Em diversas ocasiões, o desenvolvimento das tendências artísticas e culturais, os labores científicos e filosóficos, as místicas religiosas com todas as suas cargas simbólicas e mitológicas, havendo gerado o peso dos conflitos, a descoberta do bem e do mal, a perda do paraíso ensejam o predomínio de um arquétipo sobre o outro. Em determinado período mais primitivo da evolução, é a sombra, mais tarde a presença marcante da persona. Em diferentes oportunidades, o animus, por muito tempo o ego, até o momento da estruturação complexa do self, na sua amplitude que se espraia além dos limites do indivíduo. Uma acelerada para que dá umas duas piscadas de novo. Então é um pouquinho também daquele princípio da TAN, né? De mostrar assim, que a gente vai estar lidando sempre com esses arquétipos da sombra, do ego, do self, para conseguir depois integrar isso, de acordo com as vivências que a gente vai tendo nas encarnações, né? Desenvolvendo a parte intelectual, a parte artística, a moral, para conseguir chegar nessa plenitude. Certo? Não sei de nada. Nem que estudou o seu tempo. E aí, é só mais um, que esse aqui eu gostei, que eu gosto muito desse texto, para finalizar. A existência terrena tem uma finalidade primordial e impostergável, que é a unificação do ego com o inconsciente, no qual se encontram adormecidos todos os valores jamais experienciados e capazes de produzir a individuação. Integrar-se no arquétipo primordial sem a perda da própria consciência, da sua individualidade, é o objetivo da vida humana, após vencidas as diferentes etapas orgânicas e psicológicas da sua evolução. Então esse é o nosso objetivo aqui, chegar a essa integração, de vocês se melhorando através das nossas vivências aqui, adquirindo experiência, para chegar a converger tudo, né, nesse objetivo que é atingir a plenitude, e aí sim a gente vai estar se integrando ao arquétipo primordial, que seria Deus. Né? Então a gente vai estar, então, quando a gente atingir a plenitude, a gente vai estar integrado a Deus, mas sem perder a nossa consciência nem a nossa individualidade. Que é aquilo que Jesus fala assim, Pai e eu somos um. Mas Jesus era Jesus, Deus é Deus, mas ele já estava nessa integração completa. E é isso.
as folhas caídas no chão. Esse livro sou eu.